A paz do Senhor, amados e amados, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim, e se não tiver, eu declaro que vai ficar em nome de Jesus, amém? Hoje, o primeiro tema do Curados para Curar, nós vamos falar sobre perdão, a necessidade de perdoar, a necessidade de seguir em frente. Vivemos em um mundo que existe muitas pessoas magoadas, existe muitas pessoas que passaram por traumas, que passaram por problemas, assim, que nós, se a gente for parar para imaginar, assim, a gente fala, nossa, como que aquela pessoa sobreviveu, sabe? Talvez você que tá me escutando passou por algo que, aos olhos de muita gente, não saberíamos como você sobreviveu ao que você passou. Só que se a gente for parar para pensar, nós seguimos em frente, mas seguimos machucados. Dentro do nosso coração, chegamos feridas, machucadas por coisas que aconteceram, por palavras que foram ditas. E o primeiro tema eu escolhi perdão por mim mesma. Eu sou uma pessoa que sofreu abuso sexual, fui abusada sexualmente, fui vítima de feminicídio. Então, eu tive que, para eu chegar aqui, eu tive que ter muita ajuda do Espírito Santo de Deus, muita ajuda de Deus. E se eu falar que no momento da minha vida, até onde eu tô, eu precisei ser curada. Só que é um processo. Talvez você que tá me assistindo tá passando por alguma coisa, ou outras coisas, ou está sendo vítima, está precisando liberar o perdão. Porque o perdão, gente, ele não é algo que beneficia quem a gente perdoa, beneficia nós mesmos. Porque quando nós liberamos o perdão, quem é tratada, quem é sarada somos nós. Não só a pessoa, é bom a pessoa, né? Que a gente perdoar quem nos fez mal, é bom para a pessoa também, mas é muito melhor para nós. Saber que a gente está seguindo a nossa vida sem nada nos prendendo, sem nada no nosso coração. Porque até mesmo para a gente orar, para a gente buscar, para a gente pedir algo para Deus, nós temos que estar bem com o nosso próximo. Independente se o próximo fez algo para você ou não. Tive que ser tratada por Deus. Porque senão eu não estaria aqui. Então, você que está me assistindo, que passa por problemas, que precisa liberar o perdão, hoje eu vou contar para vocês a história da serva de Naamã, uma menina que foi tirada da sua família, foi tirada da sua terra, dos seus costumes, foi levada para outro lugar, para outra terra, foi levada para outra família. Uma pessoa ela foi levada como serva, como escrava. Imagina a dor dessa menina, imagina o que ela passou, imagina o que ela sentiu dentro do coração dela. Ela demonstra pra gente uma fé no Deus, o Deus que ela serve, no Deus. É uma menina que todos os motivos para ter mágoa, para ter ressentimento, e ela não teve. Observa, essa menina, ela podia ter se calado quando ela viu que o seu senhor ele estava leproso, que ele estava doente. Ela poderia ter juntado tudo aquilo que estava no coração dela e falado assim, eu não vou ajudar ele. Mas não, ela falou assim, se o meu Senhor conhecesse o meu Deus, ele lhe sararia dessa lepra. Ela quis dizer, se ele conhecesse o Deus que eu sirvo, ele sararia dessa lepra. Em relação ao nosso problema, sabe aquela pessoa que te magoou? Sabe aquela pessoa que foi contra você? Sabe aquela pessoa que levantou uma calúnia contra a sua vida? Sabe aquela pessoa que te roubou? Sabe aquela pessoa que te feriu? Sabe aquela pessoa que te abusou? Se a gente olhasse para ela e falasse, e se ela, aleluia, se a gente falasse, se ela conhecesse o Deus que eu sirvo, imagina, e se ela conhecesse o Deus que mudou a minha vida,
E se ela ou se ele conhecesse o Deus que eu sirvo? Imagina, isso é ser curada, isso é estar curada. É você olhar para quem te feriu, é você olhar para quem te magoou e desejar para ele a mesma paz de espírito que Deus te deu, a mesma renovação que o Espírito Santo de Deus te deu. É você pensar assim: é o meu irmão, é a minha irmã, ela vai ser alcançada pelo mesmo Deus que me alcançou. Então, eu venho deixar esse recado para você. Seja lá quem te machucou, quem te feriu, tem algo de Deus que eu quero declarar sobre a sua vida. Você vai ter essa força de dizer para aquela pessoa que te machucou, que te feriu: eu quero que você conheça o Deus que eu sirvo. E o Deus que você serve é o Deus que vai fazer com que toda a dor, que todo o ressentimento, toda a mágoa do seu coração caia por terra. Porque nós, mulheres, nós precisamos viver uma vida leve. A palavra de Deus fala, né, para nós trocar o nosso jugo com o dele, porque o dele é leve. Então nós precisamos levar uma vida bem. Nós precisamos viver bem com os nossos irmãos, inclusive com aqueles que nos maltratam, com aqueles que nos pisam. Porque talvez você fale assim: Sheila, mas você não sabe o que eu passei. Minha irmã, eu não sei o que você passou, mas Deus, Ele sabe. E Deus manda te dizer, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, que Deus, Ele vai entrar na sua vida e Ele vai mudar por completo a sua situação. Que essa dor, que essa mágoa, que esse ressentimento que você está sentindo no seu coração, nunca mais você sentirá. Porque o mesmo Deus que me tirou da vida que eu tinha, o mesmo Deus que limpou o meu coração, é o Deus que tem um poder para limpar o teu coração, para limpar a tua vida. Porque Deus, Ele fala: venha a mim como estás. Mas nós não permanecemos como estamos. Porque a presença de Deus, quando entra no nosso coração, aleluia, ela faz com que nós sejamos nova criatura. Nós sejamos novas mulheres. Mulheres abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Que a gente venha a ser como essa serva, essa menina, essa serva de Naamã, que tinha todos os cenários prováveis para poder falar assim: eu não vou ajudar ele, eu não vou falar do meu Deus. Mas ela quis mostrar o Deus que ela servia. E através da vida dessa menina, uma família foi curada. Porque Naamã estava com lepra, mas era algo que atingia a sua família. É uma doença, irmãos. É algo que atinge a nossa família também, o nosso meio familiar. Então, através da pureza do coração dessa serva, através dessa menina, uma família foi salva para Jesus. Que você venha a ter o mesmo espírito e a mesma pureza de coração para dizer: fulano me maltratou, ciclano me abandonou, mas eu desejo que ele conheça o Deus que me salvou. Irmãos, chegará um momento que, se a gente não tiver com o nosso coração limpo, se nós não tivermos bem com o nosso próximo, bem conosco mesmo, com a gente mesmo, nós não iremos poder ir para o céu. O perdão, ele é importante para a pessoa que nós precisamos perdoar, é importante, mas é muito mais importante para você. É você poder deitar a cabeça no travesseiro, saber que você tá bem, não tá bem com o que aconteceu com você. Você tá bem ao ponto de dizer: eu fui curada. Porque quando Jesus, ele entra
Não tem espaço para tristeza, não tem espaço para mágoa, não tem espaço para nada. Só tem espaço para a presença do Espírito Santo. Então, eu creio e eu declaro sobre a sua vida que você vai ter essa paz de dizer: eu sou curada. E através da sua vida, vidas vão ser curadas. Você entende que Deus, ele faz tudo pensado. Deus, ele te cura para, através da sua cura, vidas ser curadas. Se hoje eu estou aqui falando com você através de um vídeo, foi porque eu passei muita coisa. E se eu passei, eu tive um processo. E nesse processo eu tive que ser limpa. Não foi fácil, irmãs. Não é fácil. Eu não vou falar para você que é fácil perdoar um abusador. Não vou dizer para você que é fácil perdoar uma pessoa que tenta te matar. Não é fácil. Mas quando nós temos a presença do Espírito Santo, irmãos, quando ela entra, não tem espaço para mais nada. Eu desejo do fundo do meu coração que sejamos todas nós, igual essa serva, igual essa menina, serva de Naamã, com um coração puro, que no ambiente mais improvável ela consiga fazer diferença. Nós precisamos de mulheres que consigam fazer a diferença. E Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para ser diferente, mulher. Deus, ele te chamou para mostrar para você que o que ele tem na sua vida é além do que você imaginou. É além do que esse sentimento que você guarda no seu coração. É além da mágoa, é além da tristeza. Você não é um rótulo, você não é um título. Você é uma mulher de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então que você possa ser cheia do Espírito Santo e que através da sua vida, vidas venham ser restauradas para a presença do Senhor. Que através de você venha curar, que as suas feridas sirvam de remédio para pessoas, para mulheres que precisam. Talvez você fale assim: Sheila, mas você não sabe o que eu passei. Mas Jesus, ele sabe. Jesus sabe de onde você saiu. Jesus sabe os momentos que você chora na sua cama. Jesus, ele sabe. Só que Jesus, ele sabe também a mulher forte que ele fez. Levante-se, levanta a cabeça e perdoa. Ah, não tem como ligar para essa pessoa? Às vezes, gente, olha para você ver. Às vezes tem pessoas que têm mágoa de pessoa que já deve estar morta. A pessoa morreu. E a pessoa tá ali presa. Porque a falta de perdão é um cativeiro. É que nem essa serva. Ela foi levada prisioneira. Nós somos prisioneiras daquilo que sentimos. E ela estava assim. E é a mesma coisa. Às vezes nós ficamos presas. Nossa, eu não vou liberar porque aquela pessoa fez isso, fez aquilo. Você tá presa. Aquela pessoa, ela continua te machucando todos os dias. Mas porque você permite. Então que nesse momento você venha a ser curada. Que você venha a ser liberta dessas correntes que te prendem. Amém? Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no seu coração. Me desculpe o jeito de eu falar, é que Deus coloca no nosso coração, nós temos que ir, né? Eu tô aqui movida pelo Espírito Santo. Eu espero com fé em Deus que algo tenha entrado no seu coração. E se você precisar falar comigo, eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Pode mandar mensagem, estarei conversando com vocês. E eu espero do fundo do coração que você venha a ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E lembre-se, Deus te fez para ser uma guerreira, não para ser prisioneira do diabo, não para ser prisioneira do inimigo. Amém? E nem de você mesma, ok? Um forte abraço, um beijo, que Deus abençoe a vida de vocês.